Aleluia. Pai, nós te adoramos, Pai. Nós glorificamos o teu nome, Pai. Nós cantamos um aleluia diante dos nossos inimigos, Pai. Porque enquanto nós adoramos, Pai querido, o Senhor está guerreando por nós. Enquanto nós abrimos a nossa boca, Pai querido, anjos é liberado, Senhor, e vai trabalhar, Pai, em favor, Pai querido, da igreja. Eu quero declarar, Pai querido, que diante a nossa adoração, que diante, Senhor, a nossa celebração, Pai querido, o Senhor está trabalhando, Pai querido. Pai querido, muralhas estão caindo, Pai, barreiras estão sendo desfeitas, Pai, enquanto nós adoramos, Pai querido, enquanto os Paulo e Silas adoravam na prisão, Pai querido, as cadeias, Senhor Deus de poder, aquelas prisões não puderam segurar, Pai. Eu quero declarar que essa igreja, enquanto ela adora, Pai querido, ela está movendo no reino do Espírito. Enquanto essa igreja adora, Pai querido, milagres estão acontecendo. Enquanto essa igreja adora, curas estão acontecendo. Enquanto essa igreja adora, libertação está acontecendo no nosso meio, Pai, porque há poder. O Senhor está entronizado no meio da nossa adoração, Pai querido. E adoração é reconhecer o senhorio, adoração é reconhecer que Ele está no trono, adoração é reconhecer que Ele é Senhor sobre tudo, sobre as circunstâncias, sobre a dificuldade, sobre os países, sobre os governos. Nós adoramos porque o Senhor reina, e o Senhor que reina é digno da nossa adoração, e nada vai calar os nossos lábios, nada vai calar, Pai querido, a nossa boca. Pai querido, Pai, nós vamos adorar o Senhor enquanto viver. Nós vamos declarar as grandezas do Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é bom. Será que você pode declarar o Senhor é bom? Será que você pode declarar o Senhor é bom? Será que o Senhor tem sido bom na tua vida? Levanta a tua mão agora e diga: o Senhor é bom. Diga: o Senhor é bom. Há poder na tua palavra, há poder naquilo que sai da tua boca. Quando você está declarando o Senhor é bom, você está criando, você está gerando. Porque domingo passado nós aprendemos que há poder na palavra declarada. Não é simplesmente uma canção, é uma declaração do que Deus está fazendo. Nós estamos gerando, nós estamos lançando semente, e toda palavra que sai da tua boca, ela vai cumprir aquilo que ela foi designada. E é por isso que nós declaramos que Ele reina, Ele reina, Ele reina sobre tudo e sobre todos. É Senhor dos céus e da terra, Ele reina. Será que você pode adorar? Será que você pode dizer: Senhor, o Senhor reina, o Senhor reina no meio da minha dificuldade, o Senhor reina no meio, Senhor Deus de poder, do meu problema. O Senhor é o Deus que está acima, o Senhor é o Deus que está acima. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus, te adoramos, nós te glorificamos, nós rendemos a Ti toda a adoração. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado por nos salvar, obrigado por nos libertar, obrigado por nos fazer filhos amados do Senhor. Obrigado, 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 Pai, porque nós sabemos, ó Pai, que nas ações de graça o Senhor trabalha. Aleluia. Nas ações de graça o Senhor está trabalhando. O Senhor trabalha, o Senhor trabalha para aqueles que nele confiam. Aleluia, aleluia, glória a Deus. O Senhor está trabalhando, amém? Diga: o Senhor está trabalhando enquanto eu estou descansando, porque Ele trabalha para aqueles que descansam e confiam que Ele é Deus. Aleluia, glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Pode assentar. Cumprimenta essa pessoa que está do seu lado, à sua direita, à sua esquerda. Diga: que bom que você veio nessa manhã. Diga para ele: seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vindo, minha irmã. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Nós já estamos chegando no final desse ano.
Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque grandes coisas o Senhor tem feito. E pensa em alguém que tem grande expectativa para o próximo ano. Eu vou falar uma coisa para você. A expectativa natural da terra não é boa. Mas é interessante, né? A gente vive na contramão. Pensa numa coisa, o crente ele vive na contramão do mundo. Estão dizendo que vai ter crise. Eu estou dizendo que Cristo é a minha vida e Cristo vai se manifestar no meio da crise. Eu vou ver gente prosperando nessa crise como nunca prosperou. Porque é fácil você prosperar quando tudo está bem. Agora, prosperar na crise, você tem que ser como José. Hoje eu quero trazer uma palavra para você. Isso aqui é um alerta. E não só um alerta. Isso é para gerar fé no seu coração. Para você entender que você não é como as pessoas que vivem no mundo. Para você entender que o mundo vive de uma forma, mas o justo vive pela fé. Nós temos 6.000 promessas. Eu não sei se você sabe. O mínimo 6.000 promessas na palavra de Deus. Pastor, todas são minhas? Não. Que isso, pastor? Só as que você acredita. Só a que você confia. Porque se você não acredita, nenhuma delas vai acontecer na sua vida. Porque no reino do Espírito as coisas se acontecem pelo você crer. Eu preguei domingo passado sobre o poder da palavra. No mesmo espírito de fé eu creio, por isso eu falei. Mas se da tua boca só sai problemas, ou se a tua boca só é algo que traz uma coisa que a mídia está falando, ou você somente reproduz o que a mídia fala, o que o mundo fala, é isso que você vai viver. Você tem que viver pelas promessas e pela palavra de Deus, diga amém. Se você viver pela promessa e pela palavra de Deus, você vai ver que você não vai viver como o mundo, você vai viver em uma nova atmosfera, em uma outra atmosfera, amém? Mas para isso você precisa ter fé, pastor. Vão viver isso? Não, infelizmente não. Porque isso é para quem crê. Diga, para quem crê. Se você crê, você verá a glória de Deus. Eu vou ver a glória de Deus nesse ano 2024. Nós já temos um tema para esse ano de 2024. É o ano das portas abertas, irmãos. Aleluia, estou falando adiantado, não era para nem falar, mas o ano 2024 é o ano das portas abertas. Pastor, o mundo está falando que está incrível, nós estamos falando para nós é porta aberta. O mundo está falando que as coisas vão dar mal, mas para nós vai dar certo. Pastor, por quê? Porque nós não vivemos segundo a economia dessa terra, meus irmãos. Nós não somos regidos por essa terra, nós somos regidos pelo céu. Quem crê nisso? Você vai viver pelo que você crê, amém? Gênesis capítulo 41, do 1 ao 4. Diga para essa pessoa do lado, diga, todos precisam prosperar. Se você nasceu de novo, se você é filho de Deus, você tem que prosperar. E hoje você vai entender dos princípios para prosperar. Pastor, você crê na teologia da prosperidade? Eu creio no Cristo que prospera. Eu não creio em nenhuma teologia de prosperidade, eu creio no Cristo que tem todas as coisas para nós. Cristo, a Bíblia diz que Ele veio nos dar vida e vida abundante. Não tem como você ter uma vida abundante, irmão, vivendo aí preocupado com dinheiro, com conta para pagar, com aluguel para pagar. Você desculpa, isso não é vida abundante. Vida abundante é que tudo para você vai se tornar muito barato. Vai chegar um ponto que o aluguel é $3.000, mas para você é barato. $3.000 é caro para quem? Depende de quanto que você ganha. O problema é que nós não mudamos a nossa ótica, nós só falamos de coisas pequenas, nós só falamos de coisas caras. Não, você tem que começar a se enxergar como alguém que governa sobre todas as coisas. Isso é uma mente de governo, isso é ter fé. Porque se da sua boca só sai problema, nossa, está tudo muito caro, vai estar tudo muito caro para você. Mas se o aluguel subir, Deus vai te dar muito mais para você. E não só vai haver um momento que você vai pagar aluguel, mas vai haver um momento que você vai comprar a sua casa. Aleluia. Eu quero ministrar essa palavra, eu já vou ministrar pregando essa palavra nessa manhã, no primeiro período agora, para você entender o que Deus tem para você. Você tem que crer. Aleluia. Deus é bom, amém? Glória a Deus. Vamos lá. Gênesis capítulo 41, de 1 a 4. O que diz ali? Passando 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Diga um sonho.
Pensa Faraó lá dormindo no seu palácio, porque o Egito era o império da época. O Egito era a maior potência da sua época, nessa época que a Bíblia está relatando essa história. E Faraó está na sua cama lá, dormindo, tranquilão. E de repente ele tem um sonho. Aí vamos lá. Parecia-lhe achar-se ele em pé junto ao Nilo. Ele estava em pé junto ao rio Nilo. Próximo versículo. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas, e passavam no carriçal. Vamos lá, próximo. Aleluia, essas palavras aqui que parece inglês, né? Após elas subiram do rio outras 7 vacas, feias de vista e magras. 7 gordas, 7 formosas, 7 feias. Que contraste, né? 7 vacas eram bonitinhas, gordinhas. Agora outras 7 que ele viu subir eram feias à vista e magras. E pararam juntas as primeiras na margem do rio. O próximo versículo. As vacas feias, à vistas e magras fizeram o quê? O que as vacas feias fizeram? Comiam. Elas comiam as 7 formosas, à vista e gordas. Então acordou Faraó. Pai querido, quero te agradecer por essa manhã que o Senhor nos dá de estarmos reunidos aqui. É um privilégio, Pai, estar em família. Espírito Santo, nos dá sabedoria, porque, Pai querido, nós sabemos que vamos enfrentar, Pai querido, situações daqui para frente. E eu creio que essa palavra, Pai querido, é uma injeção, essa palavra, Pai querido, é uma vacina, para que tudo aquilo que nós vamos enfrentar daqui para frente, nós não vamos viver segundo o mundo, nós vamos viver, Pai querido, segundo o reino de Deus, a Tua vontade. E a Tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. E nós queremos, Pai, nessa manhã receber do Senhor revelação. Eu declaro que cada mente agora, Pai, seja receptiva. Cada coração esteja aberto para a Tua palavra. E que essa palavra venha com vida, com revelação. E venha transformar a cada um que ouve essa palavra nessa manhã. No nome de Jesus, amém. Se puder me dar um pouquinho mais de retorno para mim, Henrique, fazendo um favor. Diga para a pessoa do lado com fé. Diga, todo crente foi chamado para uma vida próspera. Tem gente que tem dificuldade de aceitar que Deus quer te abençoar. Tem gente que tem dificuldade porque viveu em uma cultura de muita escassez. Mas eu quero dizer para você que qualquer pai, ele tem prazer em ver um filho crescer, um filho avançar, um filho conquistar e um filho prosperar. A Bíblia diz que o Senhor se agrada da prosperidade dos seus filhos, dos seus santos. Diga, o Senhor se agrada quando eu prospero. Você tem que entender uma coisa. O dia que você nasceu de novo, que você aceitou Jesus, a Bíblia diz que todos os seus pecados foram perdoados. Diga, os meus pecados foram perdoados. A sua alma foi livre do inferno. Sim, a sua alma foi livre do fogo, porque este mundo está destinado à perdição. Quem não crê em Jesus já está condenado, mas quem crer em Jesus tem vida e vida eterna. Diga, eu tenho vida e vida eterna, vida plena, porque você é filho, porque você nasceu de novo. O Espírito Santo veio habitar dentro de você, amém? O Espírito de Deus, o próprio Deus, o Deus residente habita dentro de você. Diga, eu sou morada de Deus no Espírito. Isso tem que mudar muitas coisas na sua vida, amém? Você se tornou filho, e no momento em que você se tornou filho, você está autorizado. Diga, eu estou autorizado a prosperar. Aleluia. Diga, porque eu sou filho, eu estou autorizado a prosperar. Aleluia.
Até o final dessa mensagem você vai estar muito feliz, irmão. Até o final dessa mensagem você vai estar crendo nessa palavra, amém? Pastor, o que é prosperidade? Prosperidade tem nome. Prosperidade é uma pessoa. Prosperidade é Jesus. Aleluia. Segundo a palavra de Deus, e que Deus tem prosperidade, é ter tudo que você precisa para cumprir o propósito de Deus. Olha para mim. Prosperidade é você ter tudo que você precisa para você cumprir o propósito de Deus, a qual Deus te chamou aqui na terra. Se você está vivo, se você me ouve nessa manhã, se você está aqui nessa manhã, existe um propósito de Deus na sua vida. E o propósito de Deus, ele vai se cumprir. E Deus vai se encarregar de te dar tudo o que você precisa para cumprir o propósito de Deus. Ei, eu vou te repetir. Você vai receber tudo o que você precisa se você entender e viver o propósito de Deus. Aleluia. Se para cumprir o propósito de Deus você precisa ter uma empresa, você vai ter uma empresa. Você tem que mudar algumas coisas na sua vida. Se para cumprir o propósito de Deus você precisa ter um carro, você vai ter carro. Tudo é para o propósito de Deus. A gente acha, é claro que no propósito de Deus a gente é beneficiado, a gente anda de carro, a gente tem muitas coisas, a gente tem empresa, mas tenho que entender que tudo isso é para cumprir um propósito a qual eu fui chamado. Deus te dá para você desfrutar sim, mas mais do que desfrutar, é entender por que eu tenho. Por que eu tenho uma companhia hoje? Por que desde 2004 eu abri um real estate company? Eu tenho que entender por que eu tenho essa companhia. Eu tenho que entender por que Deus me deu mais um carro da mesma cor e da mesma marca. E maior. Obrigado, Fernanda. Não vamos diminuir as bênçãos do Senhor, Fernanda. É maior. Aleluia. Se você precisa... Se o propósito de Deus, se no dentro do propósito de Deus você precisa de um marido, de uma mulher, você vai casar, meu irmão, você vai casar, minha irmã. Eu vou falar aqui para os solteiros aqui. Deus vai unir você. Deus não une pessoas, Deus une os propósitos. E diante desse propósito, Deus abençoa. Aleluia. Diante desse propósito, Deus abençoa. Deus não une pessoas, Deus une propósito. Deus criou o homem e a mulher para quê? Ele disse, crescer e multiplicar e governar sobre todas as coisas. Esse é o propósito. Deus está dizendo, eu estou criando vocês e unindo vocês porque eu quero encher a terra de filhos. Quem pode dizer amém? Então, se para cumprir o propósito você precisa se casar, diga, não se preocupe. Eu vou dizer uma coisa, não precisa ir em outra igreja para arrumar namorada, não. Olha para essa cadeira do lado. Olha para a cadeira do lado. Diga, nessa cadeira do lado, Deus tem a pessoa certa para mim. Isso já aconteceu aqui na igreja, eu já profetizei, isso aconteceu. Então você não precisa ficar correndo. Deus sabe onde você mora, Deus sabe o seu nome, Deus sabe se você tem social, Deus sabe o nome do teu social, se você não tem, você vai ter. Amém? Deus sabe o seu green card, se você não sabe, você não tem, Deus vai te dar para cumprir o propósito, se precisa. Se você precisa, se dentro do propósito de Deus você precisa sair fora do país, Deus vai te dar documento. Mas você tem que entender que você vive para um propósito. Pastor, eu quero um documento para mim ir para a Europa. Eu estou indo para a Europa, irmãos, aleluia. 25 anos de casado, 25 anos a minha esposa me aguentando, o sonho dela é ir para a Europa. Não estava dando na agenda, mas o Senhor preparou e eu estou indo para a Europa. Aleluia, obrigado que vocês se alegram. Vocês vão receber a Europa também. Quem se alegra com a bênção do irmão também recebe bênção, irmão. Eu acho que ela merece, irmão, 25 anos, irmãos. Na realidade são 28 anos que nós estamos juntos. Meu pai querido, é uma boa caminhada. Então para você cumprir o propósito de Deus, você precisa sair do país, Deus vai te dar documento. É que o problema é que muitas vezes nós vivemos focado em nós. E nós vivemos no propósito de Deus. Eu vou dizer, irmãos, no propósito de Deus, Deus vai colocar pessoas para governar sobre nações. Você está entendendo?
Mas quando as pessoas olham simplesmente para ela, e é aí que o orgulho vem, aí que a vaidade vem, aí que o poder de querer governar e mandar sobre as pessoas vem. É quando elas querem viver para elas, mas quando elas vivem para um propósito de Deus, ela entende que elas são mordomos de Deus aqui na terra, representantes de Deus aqui na terra. Amém? O que significa prosperidade? Segundo a Bíblia, quando você lê a Bíblia, existem várias coisas que a Bíblia fala sobre prosperidade também. A Bíblia fala que prosperidade é prosseguir, alcançar sucesso. Prosperidade, segundo a Bíblia, é ser lucrativo, crescer, ficar rico. Amém? Quem quer ficar rico? Amém. Alguns não querem. Se você tem problema com dinheiro, irmão, Deus vai tratar primeiro uma raiz no seu coração para depois te tornar rico. Tem gente que se alegra, tem gente que fica triste. Você sabe que o pobre não pode ajudar ninguém. Deus é rico, irmão. A Bíblia fala. Sendo rico, se fez pobre. Você crê na palavra? Para te tornar rico. Pastor, mas isso daí é riqueza espiritual. Irmãos, não tem como você ser rico espiritualmente e ser miserável aqui na terra. Não tem. Porque a riqueza espiritual vai te trazer também prosperidade terrena aqui na terra. Não tem como. Não tem como. Aleluia. Você fala, mas Jesus não tinha... Irmãos, Jesus ele tinha até um tesoureiro que chamava Judas. Para ter tesoureiro você precisa ter dinheiro, você me desculpa. Sabe o que Jesus fazia? Jesus, ele liberava muito dinheiro. Ele era Deus. Para quem? Para as mulheres que acompanhavam ele. Porque a Bíblia diz que teve mulheres que bancou o ministério de Jesus. Houve mulheres que bancaram o ministério de Jesus. Mas no momento que não teve como, Jesus faz um milagre. Aleluia. Então prosperidade é isso, prosperidade é fazer coisas grandes, prosperidade é agir sabiamente, ser completo, segurança, saúde e muito mais. Mas muitos crentes ainda não sabem que no pacote da salvação, diga no pacote da salvação, a prosperidade está junto. É um pacote que Deus te dá para você. E você sabe de uma coisa? Pessoas que vivem simplesmente com uma mentalidade de dificuldade, aquilo que eu falei, vão viver nesse lugar. Você sabe que hoje essa mensagem é para abrir os teus olhos. Diga, abrir os teus olhos. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Muitas pessoas vão prosperar. Você vai ver, às vezes, a pessoa do seu lado prosperar. E você vai dizer, mas por quê? Eu vou dizer uma coisa, está disponível para você. Mas Deus precisa te dar olhos de grandeza para você. Deus precisa primeiro prosperar dentro de você para que depois aqui fora venha prosperar. A maior prosperidade não é aqui fora, a maior prosperidade é quando a tua alma prospera, porque uma alma prospera, tudo vai bem. Prosperidade não é ter dinheiro, prosperidade é cumprir o propósito de Deus e ter tudo que você precisa para cumprir o propósito de Deus. Prosperidade é você viver para Deus, é você entender que é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas. Você não tem que se preocupar porque Deus trabalha para você que confia e descansa e obedece. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia relata a história de um homem chamado José. A Bíblia diz que Faraó dormiu. E quando Faraó dormiu, ele teve 2 sonhos. Diga, 2 sonhos. E nesses 2 sonhos que esse homem teve, ele viu que 7 vacas gordas, bonitas, belas à vista vinham, ele estava à frente do rio Nilo, da margem do rio Nilo, e ele se vê de pé na frente do mar. E quando ele vê as vacas saindo diante do rio. E de repente ele vê 7 vacas muito gordinha, bonitinha. Bem assim, quando você olha, fala assim, nossa, essa comeu bem, né? Trataram bem dela. E ele vê outras que são magras, feias à vista. Sabe aquela vaquinha magra que parece as costelitinhas dela? E quando ele está olhando para essa visão, quando ele está olhando para esse sonho, a Bíblia diz que as 7 vacas feias, meu Deus, comeram as 7 vacas magras. E a vaca magra que comeu as vacas gordas não ficou gorda. Olha, porque pela lógica, se você pensar pela lógica, né, vamos lá, nós estamos falando de um sonho, mas pela lógica, uma vaca comer a outra inteira, se ela era magrinha, ela tinha que ficar gorda, não, mas essa vaca continuou magra, e a Bíblia diz que ele acordou do sonho, e ele ficou perturbado,
Que isso, pastor? Ele tirou a paz dele. Irmão, se você sonha, escuta aqui comigo. Eu vou te ensinar o que é um sonho de Deus e o que não é um sonho de Deus. Se você sonha, e você no outro dia não lembra o que sonhou, isso é sonho de barriga cheia. Amém? Você sonhou a noite inteira, mas de repente você não lembra nada que você sonhou. Isso daí você comeu uma feijoada, você comeu alguma coisa, dormiu com barriga cheia, sonhou, ok, isso é um sonho. Mas o dia que você sonhar como Faraó, e a Bíblia diz que Faraó ficou inquieto, Faraó ficou agitado. Faraó chamou todos os sábios da sua época, e chamou um a outro e contava o sonho, e ninguém conseguia decifrar o sonho de Faraó, até que um dos funcionários de Faraó está lá, ouve, vê Faraó furioso, indignado, e esse funcionário de Faraó fala: ei, eu conheço um homem, quando eu estava na cadeia, tinha um homem lá que falou exatamente o que aconteceu quando eu contei o sonho para esse homem. E quem é esse homem? Esse homem é José. Então o faraó manda chamar José. E quando Faraó chama Moisés, não, esse não é o tempo de Moisés. Quando o faraó, ver se vocês estão ligados, irmãos, aleluia. Se você conhece a Bíblia, aqui é José. E quando o faraó chama José, a Bíblia diz que o faraó conta os sonhos a José. Mas eu quero dizer uma coisa, na palavra de Deus, se você ler, você vai ver que Deus estava falando através da boca de José, que esse sonho seria uma advertência. Diga advertência. Você vai entender quando você lê a Bíblia. Esse sonho não é para ser uma experiência, é para ser uma advertência. O primeiro tópico que eu quero passar para você aqui, é que vacas magras é uma advertência e não uma experiência. Diga, advertência não é uma experiência. O que isso quer dizer, pastor? Que esse texto, quando nós acabamos de ler, nós vemos que esse faraó agora, ele fica inquieto. Mas agora no versículo, Gênesis capítulo 41, versículo 25, 33, coloca para mim por gentileza. José é aquele que estava na cadeia, que foi lembrado, lembra? Foi injustiçado por fazer o bem. Estava na cadeia, foi lembrado, trazido diante da presença de Faraó. E a Bíblia diz no capítulo 25 assim: então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas... essas 7 vacas gordas e 7 vacas magras é apenas é um sonho, ele está falando. Deus manifestou a Faraó o que há de... O que José está falando? Olha, Faraó, é o seguinte, o teu sonho é o que Deus está falando para você é aquilo que vai acontecer ainda. E isso é uma advertência para você. Olha o que acontece, próximo versículo. As 7 vacas boas serão 7 anos, as 7 espigas boas também serão 7 anos. O sonho é um só. Próximo versículo. As 7 vacas magras e feias que subiram após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Até o próximo versículo. Essa é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó o que vai fazer. Próximo versículo. Eis aí vem 7 anos de grande por toda a terra do Egito. Vai vir 7 anos de muita abundância. Próximo versículo. Seguir-se-ão 7 anos de... 7 anos de fome. E toda aquela abundância será... Uau! 7 anos você vai comprar, você vai adquirir, você vai casar, você vai comprar casamento, você vai comprar casa, você vai se enriquecer. E a Bíblia, pelo que revela, tinha muitas pessoas muito bem de vida nessa época. Mas o que José está falando é que essa prosperidade ou esse enriquecimento vai ser esquecido diante desses 7 anos de grande escassez. Ele diz assim... E toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome, o quê? Consumirá a terra. O próximo versículo. E não será lembrada a abundância na terra.
em vista da fome que seguirá, porque será como? Gravíssima. O próximo versículo. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressará em fazê-la. Amém. Até aqui. Observe que o sonho de Faraó se refere, o que haveria a acontecer, iria ser na terra do Egito. Diga Egito. Você está no Egito? Aleluia. Alguém entendeu? Você está no Egito? Primeira coisa que nós temos que trazer, Deus está falando, a fome que vai acontecer no Egito. Porém, o Egito na Bíblia representa o mundo. A Bíblia diz que vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Aleluia, se você entender isso aqui, você pode dar um glória a Deus. Porque você não é regido pelo mundo ou pelas coisas aqui da terra. Você é regido pelo céu. Se você quiser viver prosperidade em tempo de crise, você tem que entender que você não é desse mundo e que você não depende da economia dessa terra. Aleluia. Então entendemos uma coisa, a Bíblia diz que o Egito representa o mundo, você não é do mundo. Você está no mundo, mas você não é. É claro que nós vemos na Bíblia que a fome foi tão grande que até a circunvizinhança ali que alcançou até mesmo Canaã, um pedaço, veio uma grande fome. Mas eu quero dizer uma coisa, você está em Canaã. Diga Canaã. Diga, Deus tirou o povo do Egito, você não é mais escravo, você não está mais debaixo das mãos de Faraó e nem de Mamon, você está debaixo das mãos do Senhor. Então você não é do Egito, você é do céu. Diga para essa pessoa do lado, diga, você é do céu. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque quando você entende, você vai entender que hoje, desde o que o mundo é mundo, pastor, mas desde o que o mundo é mundo, a gente vê tempos bons e tempos difíceis. Sim ou não? Quando você investe nas bolsas de valores, você tenta investir lá embaixo e de repente ela sobe. Se você for estudar nas maiores universidades, e você vai estudar, eles vão te dizer, o mundo ele é o quê? Ele é como uma roda. Um dia você está por cima, um dia você está... Mas eu quero te falar uma coisa para você. No reino dos céus, ou da onde você veio, não existe montanha russa e nem existe roda gigante. Ali é constante. Ali não tem um dia que está melhor e um dia que não está tão bom. Não, ali é sempre constante. Mas aqui na terra, enquanto você viver aqui na terra, pastor, mas eu vivo aqui na terra, é verdade. Então isso quer dizer que eu vou ter momentos de vacas gordas e momentos de vacas magras. O que você acha? Depende. Nós temos que tirar José da história, por exemplo. Eu vou te falar, José viveu em tempo de vacas magras? Que isso, pastor? Então você vai dizer que o ciclo da terra é para quem vive segundo a terra. Mas quem vive segundo o céu, quem vive segundo as realidades eternas, não é suposto viver nesse ciclo, é suposto ser constante. Vamos para frente. Diga, ai, ai, ai. Irmãos, essa palavra talvez, você fala, pastor, por que você está liberando essa palavra? Nós estamos ouvindo falar de guerras. Verdade ou não? Nós estamos ouvindo falar de crises. Nós estamos ouvindo falar que um tempo difícil está para vir sobre a face da terra. Nós já estamos vendo, assim como Deus avisou que haveria um tempo de muita escassez, nós vamos passar um tempo difícil aqui na terra. Mas essa palavra, se você entender, você vai ser como José, porque só prospera no momento da crise crente que é como José. Isso daqui é um alerta para você entender que você vai permanecer firme, independente da economia, independente do que vai acontecer amanhã ou depois da manhã, porque você vai ver que José, Deus deu graça para ele no momento da crise, para ele abençoar as nações ainda.
Diga, a economia desse mundo tem altos e baixos. Nenhum momento Deus falou que você ia passar fome. Mas houve fome no Egito. Em nenhum momento você vai ver homens da Bíblia passando fome. Quando você olha para Abraão, você vai ver que nos dias de Abraão, a Bíblia diz que houve fome sobre a face da terra. Você vai ler a Bíblia. Abraão passou um momento de fome. Abraão, vamos falar de 3 gerações que vai entrar na 4ª geração. Abraão, Isaac, Jacó, que é a história de Jacó aqui, que é o filho é José, que é a 4ª geração. Você vai entender pela base do que a palavra diz. Irmão, você não precisa acreditar no que eu estou falando. Você tem que acreditar o que a palavra de Deus está falando. Porque quando você olha para Abraão, você vai entender que houve crise no tempo de Abraão. Porque desde que mundo é mundo, vai passar por tempos difíceis e por tempos de bonança. Mas a Bíblia revela que Abraão, nos momentos que ele passou de crise, por um momento ele não ouviu a Deus. E a Bíblia diz que ele desceu para o Egito. Que isso, pastor? Era vontade de Deus? Não. Era vontade de Deus que Abraão permanecesse no lugar que ele estava e não olhasse para a crise. Como você pode falar isso, pastor? Olha a história. Você vai ver que não era vontade de Deus que Abraão descesse para o Egito. Quando você olha a história do Isaac aconteceu a mesma coisa. Isaac passou, a Bíblia diz que no tempo que Isaac estava, que é filho de Abraão, houve muita fome sobre a face da terra. Isaac ia para o Egito, mas Deus falou para ele, não vai, e ele não foi. E ele lança uma semente numa terra seca. Ele lança uma semente numa terra que estava dura. E sabe o que ele colhe? Ele não colhe uma fruto ressecado. Ele colhe 100 vezes mais. Aí eu te pergunto, como que pode alguém lançar uma semente numa terra dura e colher 100 vezes mais? E ele não saiu do lugar. Porque eu vou dizer uma coisa, irmão. Você é como José. Você é como Isaac. Agora está acontecendo nos dias de Jacó. Jacó está vivendo um tempo de crise. Nos dias de Abraão, ele desce para o Egito, mas não creu. Os dias de Isaac, ele não desce e Deus manifesta. Deus dá 100 vezes mais em tudo para ele. Nós vamos ver agora os tempos de Jacó. Essa é uma boa notícia. Olha para a pessoa do lado. Diga assim, Deus vai te suprir no momento da crise. Diga para a pessoa. Não se preocupe. Diga assim, Deus vai te suprir. Como Deus fez com José. Como Deus fez com Isaac. Como Deus fez com Abraão. Ele é o Deus de Abraão, Ele é o Deus de Isaac, Ele é o Deus de Jacó, Ele é o Deus do Márcio, Ele é o Deus da Carla, Ele é o Deus dos Tiagos, primeiro, segundo e terceiro Tiago, não sei quantos Tiago tem aqui, porque talvez tenha mais algum Tiago, mas Ele é o Deus do Samuel, Ele é o Deus, fala, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Deus, Ele é o meu provedor, Ele é a minha fonte, Ele é tudo que eu tenho e não passarei necessidade não. Irmão, tem gente que guarda dinheiro para desgraça. Que isso, pastor? Eu não sou contra guardar dinheiro, eu tenho reserva, irmão. Você vê que um bom administrador, todos estudam, nas universidades eles estudam José. Sabe de onde está a economia quando você vai estudar, o que você vai estudar a administração? É o estudo de José. Eles não falam que é José. Mas é o estudo de José. Eles falam que você tem que separar tanto, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Esse é o estudo de José, isso já está na Bíblia há muitos anos. Deus já está ensinando o seu povo. Eu vou dizer uma coisa para você, separe dinheiro. Mas não separe dinheiro achando que você vai ficar doente, achando que o carro vai quebrar. Não, separe dinheiro falando, eu vou separar um dinheiro porque eu quero ir para a Europa com a minha esposa, né, meu bem? Para desfrutar. Porque às vezes eu tenho uma mentalidade simplesmente que uma desgraça vai acontecer na minha vida. Meu irmão, pelo amor de Deus, para de guardar dinheiro. Se você for guardar dinheiro, você vai guardar dinheiro para estética. Aleluia.
As irmãs ficaram, outros falaram que alívio de consciência. Não, mas tem gente que só quer guardar dinheiro porque uma coisa ruim vai vir. A tua mentalidade é só que algo ruim vai vir para você. E o mal que você teme, isso vai acontecer. Isso está na Bíblia, é o que Jó falou. O mal que eu temia, esse me veio. Irmão, descansa, está debaixo do favor e da graça de Deus. Se é para guardar, guarda. Mas você vai guardar para emprestar. Amém? Você vai guardar para abençoar. Você vai guardar para investir no reino. Você vai guardar para viajar. Você vai guardar para fazer um aniversário de um filho, de uma filha seu, para abençoar esse irmão do seu lado que precisa. É para isso. Você tem que ter uma mentalidade, irmão, diferente. Mas tem gente que só fala, não, mas se eu ficar doente, irmão, se ficar doente, nós vamos orar, Deus vai curar. Para isso você precisa crer. Aleluia. Mas se precisar de dinheiro também para pagar, você vai ter. Mas a questão aqui, não guarde dinheiro com medo. Aleluia. Não vou guardar dinheiro porque uma crise está vindo. Não, meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as minhas necessidades em glória. Eu não vou guardar dinheiro para crise, eu vou guardar dinheiro porque na hora que o mundo estiver em crise, eu vou abrir os celeiros e vou dizer, pode vir que aqui tem pão, pode vir que aqui tem provisão, pode vir que aqui não tem crise não. Porque a igreja vai prosperar. Irmãos, a igreja vai prosperar. Se você entender, você vai prosperar. Aleluia. Meu Deus do céu. Diga para a pessoa do lado. Diga para ela bem assim. Diga, vacas magras é uma advertência, não uma experiência. Você não precisa experimentar fome. Todos da palavra de Deus, você vê. Davi fala sobre isso. Já sou velho, sou moço, né? Moço, já fui velho, mas eu nunca vi. Ele está falando que ele nunca viu. Eu nunca vi um justo. Eu te pergunto, quem é justo aqui? Vocês entendem de graça, né? Essa igreja entende quem é. Quem é justo aqui? Diga assim, eu não sou justo pelo que eu faço, eu sou justo pelo aquilo que o Calvário realizou para mim. O que Cristo é a minha justiça. Isso tira um peso, porque você não vai prosperar por você, você vai prosperar porque você é justo. Mas é porque Cristo, você vai ter que olhar para Ele e falar assim, tudo que está vindo dEle, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Mas Deus não tem vacas magras para o seu povo? Sim ou não? Diga assim, as minhas vacas gordas vai engolir as magras e vai ficar mais gorda. O sonho de Faraó é o que José fez, meu irmão. Ou você é como José, ou você vai ver uma mentalidade do Egito. Porque o Egito passou fome. Isaac não passou fome. Jacó não passou fome. Você vai ver na palavra. Aleluia. Diga assim. Porque enquanto José está reinando, diga assim, Israel não passa fome. Você sabe que os filhos de Deus precisam prosperar. Se o teu pai é um pai que tem tudo, não condiz você ser filho do Deus que tem tudo e viver mendigando. Senta à mesa, irmão. Você é filho, é que o problema é que você muitas vezes foca no lugar errado e não entende a fonte da sua prosperidade. Eu vou falar uma coisa, eu sempre falo, irmãos, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu adquiri, já passei por uma crise em 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2009, mas eu não retrocedi na crise, eu tenho muito mais do que eu tinha antes, mais consolidado. Porque tem crente que passa por crise e ele tem um carrão e daqui a pouco ele vem ficar com um carrinho e ele não, eu estou bem, querendo o carrinho. Você está bem, você vai ter esse carrinho, meu irmão. Mas Deus quer que você coma o melhor dessa terra. Se você desejar, a Bíblia fala, se você quiser, você pode comer o melhor dessa terra. Mas tem gente que se contenta, andava, tinha coisas e passou por crise e agora está ruim. Mas vamos falar uma coisa, essa não é a vontade de Deus. Você vai ver na história, irmãos, leia a Bíblia, irmão, não fala o que eu estou falando, leia a Bíblia. A Bíblia diz que Abraão morreu avançado de dias e rico. Eu falo, por que a Bíblia fala rico? Isaac morreu avançado de dias e morreu
próspero, com gados. A Bíblia fala com gados, com camelo, com muita prosperidade. A Bíblia fala que Jacó, da mesma forma, Jacó também morreu muito próspero. Eu te pergunto por quê? Se ele é o Deus de Abraão, se ele é o Deus de Isaac, se ele é o Deus de Jacó, ele também é o meu Deus. E o meu Deus, segundo as suas riquezas, eu creio, por isso falei, suprirá todas as nossas necessidades em glória. Aleluia. Tem gente que vai prosperar muito, irmãos. O sonho acontece com o faraó. Deixa eu ver o horário aqui para mim não me perder. O sonho acontece com o faraó. O Egito viveu 7 anos de grande abundância. O povo estava vivendo numa sociedade muito próspera. O povo estava vivendo, como eu disse há pouco tempo atrás, trabalhando, adquirindo, comprando, casando. Uma prosperidade enorme. Jamais eles imaginavam que ia passar uma crise tão grande. Irmãos, você está ouvindo falar sobre crise? Sim ou não? Você está ouvindo falar sobre crise? Guerras. Essa palavra é uma advertência para você. Você não precisa passar fome no meio da crise. Deus vai te prosperar muito mais no meio da crise se você entender os princípios da palavra de Deus. É o que nós vamos ver aqui daqui a pouquinho. Amém? Você sabe que o Egito estava vivendo anos dourados. Muita prosperidade. E prosperar quando todo mundo está prosperando, diga, é fácil. Diga, é fácil prosperar quando a economia está bem. Mas quando a economia está ruim, só prosperam aqueles como José. Diga, Deus me deu a unção de José. E José é a tipologia de Cristo aqui. Você vai entender daqui a pouco. Amém? Gênesis capítulo 47, 13 a 20. 7 anos de grande abastança. Os outros anos são 7 anos de muita escassez. Irmãos, a Bíblia diz que a fome era tanto sobre a terra, que eles começaram a pegar os seus gados, aquilo que trazia provisão para eles. E a Bíblia diz que eles iam até o Egito, e diante de José, que nesse momento estava administrando todas as coisas, eles chegavam e falavam para José, José, nós não queremos morrer de fome. E só havia pão no Egito, irmão, porque José estava no Egito. E interessante que eles trouxeram os seus gados, e José, durante 1 ano, supriu eles de pão. No próximo ano eles voltavam, e agora falando assim, olha, nós não temos mais os nossos gados, a fome continua, nós estamos passando necessidade, nós não queremos morrer, aqui estão as nossas terras. Então no momento da crise, eles começaram a dar os gados, passou mais 1 ano, eles deram as terras dele, passou mais 1 ano, eles chegaram, olha, nós também não temos mais nada agora, nós precisamos comer, senão nós vamos morrer, agora está a nossa vida, sejamos nós escravos de Faraó, para que nós não viemos morrer. Fala, pastor, isso que vai acontecer. Agora eu te pergunto, é isso que aconteceu com o povo de Deus? Porque essa história está falando de quem vivia no Egito. Nós vamos ver agora o que aconteceu com Jacó, que vivia em Canaã, e os seus irmãos. Aleluia! Vamos lá, Gênesis 47, 13. A 20. Não havia pão em toda, porque a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo por causa do quê? Da fome. Próximo versículo. Então José arrecadou todo. José estava em crise? Eu pergunto, José estava em crise? A Bíblia diz que José arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra pelo cereal que compravam, e o recolheu à casa de... Irmãos, quando o mundo estava em crise naquela época, por causa de um homem que estava administrando, chamado José,
A casa de Faraó, o celeiro de Faraó. E a Bíblia fala que José ele foi um bom administrador na casa de Potifar. Ele foi um bom administrador na prisão. Você sabe de uma coisa? O problema, irmão, é que Deus às vezes te testa você no pouco para te dar o muito. Mas tem gente que reprova até no pouco. Até no pouco. Ah, pastor, eu não vou ofertar porque eu ganho pouco. Irmão, esse pouco não resolve a sua vida. Nas suas mãos é apenas um pouco. Mas se você confiar nas mãos do Senhor, você vai ver o milagre acontecendo. O problema é que Deus está te confiando, quer confiar coisas grandes, mas você não é fiel nem no pouquinho do dízimo. Às vezes você fala, Senhor, eu vou. Não vai, não tem como. Você vai ver que esses homens todos eram fiel a Deus. Agora ninguém dá glória a Deus. Eu estou te ensinando, irmãos, eu não quero que você dê, eu quero que você prospere. Mas para você prosperar, você tem que entender princípios. Para você prosperar, você tem que entender princípios. Está diante de você lançar semente e colher. E se você não lança semente, você não vai colher, não tem como, irmão. Porque de Deus ninguém se zomba, a Bíblia fala. Tudo que o homem plantar, isso também ceifará. Deus não deve nada a ninguém. Escuta aqui o que eu estou falando. Deus não deve nada a ninguém. Tudo que você entrega a Ele, primeiro é porque Ele já te deu. E quando você entrega, Ele pode te dar muito mais, porque você é uma pessoa confiável. Para ser administrador, José teve que passar por muitas provas. José teve que passar por provas, ser vendido como escravo, ser rejeitado pela família, os seus irmãos lançaram ele na cova. Quando ele é vendido agora, ele vai para a casa de Potifar. Quando ele começa a administrar, simplesmente varrendo o chão de Potifar. Potifar fala, ninguém impôs esse chão tão bem igual o José. Ele começa a dar uma outra posição para ele. José pega outra posição. E ele começa a olhar aquilo e fala, meu Deus, tudo tá ficando melhor na mão desse rapaz. Tudo está crescendo na minha casa, tudo está ficando melhor. Porque essa é a unção que você tem sobre a sua vida. Você tem que ser excelente em todas as áreas, meu irmão. E as pessoas têm que notar que você não é um qualquer um que não gosta de trabalhar, não. Tudo que você faz, você está representando Deus. E José, e ele olhava, ele falou, peraí, agora, aqui na minha casa, ninguém manda a não ser José. Porque esse homem é demais. E diante da primeira tentação, José, quando a mulher de Potifar tenta agarrá-lo, a força que as roupas de José ficou nas mãos dela, ele sai correndo. Era mais um teste para saber se ele era fiel, porque ele estava sendo fiel a um homem na administração terrena, mas agora ele teria que ser fiel a Deus, porque ele falou assim, jamais eu pecaria primeiramente contra Deus. Tem gente, irmão, que quando tem dinheiro, às vezes ele usa o dinheiro até para pecar. Tem gente que peca sem dinheiro. Mas tem gente que quando tem dinheiro, ele usa o dinheiro para pegar. Não é o teu caso. José, irmãos, ele falou assim, jamais, a primeira coisa que José abre a boca, ele falou, jamais eu pecaria contra o Senhor, primeiro contra Deus, eu honro o Senhor. E ela fala, jamais eu pecaria contra o meu Senhor, ele honrava também o patrão dele aqui na terra, jamais eu vou pecar contra ele. E sabe de uma coisa, por fazer a coisa certa, ele foi lançado injustamente num calabouço, numa prisão. Na prisão, a mesma coisa. Olhou para o Zezinho lá. Zezinho está lá. Tudo que o Zezinho fazia era excelente. O cara falou, peraí. Você vai ser o comandante da cadeia. Irmão, comandante da casa, comandante da cadeia. Tem um sonho. Entra dois doidos lá. Que estavam na casa de Faraó. E um tem um sonho. E ele tem um sonho. E ele está perturbado também. E aí, olha como que Deus faz as coisas. Deus prepara, irmão, você ser um interpretador de sonho. Para que no momento certo alguém vai te chamar. E aí aqueles dois têm um sonho. Um sonho assim, ó, eu tinha um pão na mão, eu tinha um vinho. E de repente Faraó tomou o vinho. E ele falou assim, ó, o sonho é o seguinte. Você vai ser restituída a sua função e você vai morrer. Vai os dois, sai da cadeia, só fica José. Não esquece de mim quando você for bem, tá? Falou para claro, aquele que não ia morrer, não é bobo? O outro ele sabia que já era. E acontece exatamente o que José falou. E esse sonho de Faraó tá indignado, cuspindo, irmão, cuspindo fogo. Os magos, acho que ele está batendo os magos. Foi onde eu falei, o funcionário dele fala, peraí, eu lembrei agora, meu Deus, meu pecado, eu lembrei dele. Tem um rapazinho lá, Josézinho, ele é bom interpretar sonho. O que ele falou aconteceu. É nesse contexto que José está lá diante de Faraó. E depois que ele interpreta todo o sonho de Faraó, Faraó olha para ele e fala assim, quem pode administrar tudo isso senão você?
Se Deus te deu a interpretação desse sonho, o único que pode administrar aqui é você. Aleluia. Vamos para frente. Não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã por causa da fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo cereal que compravam, e o recolheu à casa de Faraó. Tendo-se acabado, pois, o dinheiro da terra do Egito e da terra de Canaã, foram todos os egípcios a José e disseram: dai-nos pão, porque havemos de morrer em tua presença, porquanto o dinheiro nos... Diga, na crise, o dinheiro falta. Eu te pergunto agora, foi isso que aconteceu com José? Eles estão vivendo ao mesmo tempo, eu vou ler daqui a pouco os versículos para você. Foi isso que aconteceu com José? Foi isso que aconteceu com Jacó? Com os irmãos de Jacó? Você vai ver que não foi a mesma coisa. Quanto mais a fome vinha, mais prósperos eles ficavam. Eu vou ler o versículo para você daqui a pouco. Tendo-se acabado, pois, o dinheiro na terra, versículo 16, respondeu José: se vos falta dinheiro, trazei os gados, em troca do vosso gado eu vos suprirei. Então trouxeram os seus gados a José, e José lhe deu em troca dos cavalos, dos rebanhos, dos gados, dos jumentos, e o sustentou de pão naquele ano em troca dos seus... A fome continua, irmãos. Vindo aquele ano, foram a José no próximo ano, e lhe disseram: não ocultaremos o Senhor, o meu Senhor, que se acabou totalmente o dinheiro, e o meu Senhor já possui os animais, já não temos mais animais, nada mais nos resta diante do Senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra, porque haveremos de perecer diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra-nos, e nós e a nossa terra a troco de pão, e nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Assim comprou José toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porque a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser... Que terrível, irmãos. Tudo que aquele povo conquistou durante os 7 anos de fartura se foi, a ponto deles agora dizer: nós somos escravos, para não morrer de fome. Você acha que é isso que Deus tem? Vamos ver agora o povo de Israel, vamos ver os hebreus, vamos ver agora o que Deus tem para mim e para você? Amém? Amém? Vamos lá. Durante os anos de vacas magras, José era o único que tinha celeiro aberto. Diga assim: no momento da crise. Não, você tem que crer. Diga: no momento da crise, os meus celeiros vão estar abertos. Olha o que diz a palavra de Deus. Gênesis 41, 56 a 57. Vamos pela palavra. Eu já estou finalizando. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros porque a fome prevaleceu na terra do Egito. Próximo versículo. Todas as terras vinham ao Egito para comprar a de José, porque a fome prevaleceu em todo. Eu vou te falar uma coisa: faltava para todo mundo, mas para José tinha, diga, abundância. Faltava para todo mundo, mas no mesmo lugar que havia uma grande falta, existia alguém que tinha muita abundância. José se tornou forte diante do mundo. Interessante que durante esse tempo, José era o único que tinha os celeiros para abençoar. Durante os anos de vacas magras, o povo de Deus foi suprido sem perder o seu dinheiro. Eu vou repetir para você. Durante esse tempo, você ouviu essa palavra? Essa palavra está dizendo que o Egito vendeu tudo. Mas eu te pergunto, José estava do ladinho. Os irmãos de José estavam. Foi isso que aconteceu com eles? Olha o que vai acontecer com você se você crer. Diga amém. Gênesis 46, 6. Vamos lá? Gênesis 46, 6. Eu vou ler aqui.
Gênesis 46, 6. José era governador daquela terra. Era ele que vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram em rosto em terra perante ele. Versículo 42, 25, por favor. 42 e 25. Diga, os irmãos de José vieram até José e se prostraram diante dele. Olha o que aconteceu. Ordenou José aqui o quê? Eu estou falando um tempo de crise. Estou falando um tempo de crise. Ordenou José que lhe encheste de cereal os sacos e lhe restituísse o dinheiro a cada um no saco e os suprimentos de comida para o caminho, e assim lhe foi feito. Peraí, escuta aqui, eu vou contar a história para vocês. Os irmãos de José, ali nem sabia que era José, né? Vai até o Egito, porque a fome era grande, e eles chegam diante de José, irmãos, e eles chegam com dinheiro, diga dinheiro. Mas a Bíblia diz que na terra não havia mais dinheiro na outra terra. Eles chegaram com dinheiro. Você está entendendo? Já tinha acabado tudo. Eles chegam com dinheiro aqui. Eles chegaram com dinheiro e agora eles pagaram pela comida. Diga, pagaram pela comida. José falou o quê? Enche todos os sacos deles de provisão. Faz o seguinte, fala para ele também, não só enche, deu ordem aos seus servos. Ó, José agora estava no governo, né? Deu ordem, aleluia. José, irmãos, só vai governar no tempo de crise quem estiver no governo. É por isso que você foi chamado como rei e sacerdote. Tem que entender isso também. Aleluia. Aí o José fala assim, olha, enche todos os sacos dele, mas faz o seguinte, não pega nem o dinheiro, pega o dinheiro e coloca de novo no saco. Não, estou falando um tempo de crise. Irmão, o povo já tinha dado tudo aqui. Aleluia. Você quer que Deus pode fazer isso com você em um tempo de crise? Tem que ser doido para crer num negócio desse, né? Mas e aí? Eles voltam embora. E o que eles voltam? Abastecido e com dinheiro. Durante os anos de vaca magra, eles não tiveram apenas sustento. Eles comeram, guardavam e ganharam presente e tinham contas quitadas. Olha o que aconteceu. Gênesis capítulo 43, 1. Vamos lá para a Bíblia. Você tem que entender o que aconteceu com eles. Diga assim, no tempo de crise, no tempo de vaca magra, eu vou ter sustento. Eu vou ganhar presente. E todas as minhas contas vão ser quitadas. Irmão, para isso você precisa ter fé. Porque se você andar conforme esse mundo, eu vou dizer uma coisa para você. É o que eu estou lendo na palavra de Deus. Eu estou lendo a palavra de Deus para te encher de fé. Aleluia. Vamos lá, 43, 1. A fome fazia o quê? Persistia como? Tendo eles acabado de consumir o cereal que trouxeram do Egito, lhe disseram ao seu pai, volta, comprai. Fazer o quê? Fazer o quê? Diga, comprai. Como que alguém tem dinheiro no momento de crise? Aqui é José falando, aqui é Jacó falando para os filhos dele, falando, faz o seguinte, a fome está grande aqui, mas eles não estão passando fome. Você está entendendo? Vai e faz o quê? Compra. Porque da primeira vez que eles foram pagar, o que aconteceu? O dinheiro voltou e estava cheio. Imagine você ir comprar, irmãos. Você chegar no lugar comprar e quando você... Irmão, eu tenho testemunho aqui, eu já contei. O irmão, ele deu uma oferta e depois ele me liga, pastor, tem certeza que eu te dei o dinheiro? Por quê? Porque na minha conta o dinheiro continua. Eu falei, irmão, você me deu em cash, eu não sei. Ele falou assim, é isso aqui que está acontecendo. Porque os irmãos de José chegaram em casa e falaram, a comida está aqui, o dinheiro também, o que aconteceu? Onde vai colocar dinheiro, irmão? Aleluia, alguém crê, aleluia. A fome estava grave na terra. Tendo eles acabado, então o pai dele diz agora, volta e compra mais mantimento. Observe que a fome, ela estava persistindo na terra. Mas Jacó voltava do Egito, e toda vez que ele voltava do Egito, eles voltavam com o dobro de dinheiro. Você vai ver agora. Gênesis 43, 15. Tomaram, pois, os homens os presentes e dinheiro em dobro. Espera aí, isso é a segunda vez que eles estão voltando. A segunda vez, tomaram, pois, os homens, os presentes, o dinheiro em dobro, e a Benjamim levaram-se
levantaram-se, desceram ao Egito e se apresentaram perante Faraó. Peraí, eles tinham dinheiro em dobro, levaram o dinheiro e apresentaram diante. Gênesis capítulo 44, versículo 1. Você vai ver agora o que aconteceu. Nos versículos seguintes, nós vamos ver José não aceitou o pagamento deles ainda e ofereceu para eles um jantar e presente. Diga, it's so good to be true. Não, no momento da crise. Gente, estou falando momento de prosperidade, não. Vamos lá. Deu José esta ordem ao seu mordomo da sua casa. Enche de novo. Enche o quê? Os sacos que estes homens trouxeram. Por quanto puderem, faz o seguinte. O tanto que você dá conta, enche. E está dizendo assim. E põe o dinheiro de cada um. Na onde? Na boca do saco de novo. O mundo está passando fome e eles estão enriquecendo. No tempo de fome, o povo cresceu, multiplicou, comprou casa. Não, pastor, isso não aconteceu. Você quer que eu leia na palavra de Deus? Você quer que eu leia na palavra de Deus? Irmãos, isso parece uma história que não cabe na nossa mente. Eu li há pouco tempo atrás que a fome era severa. Não havia dinheiro. Todo o Egito estava vendido, mas não o povo de Deus. Cada vez que eles subiam, eles recebiam mais. Cada vez que eles chegavam diante de José, era mais favor, era mais graça. Eu vou dizer para você, cada vez que você chegar diante do Senhor, haverá graça e favor. Eu quero que você se coloque de pé. Eu tenho algo diferente a fazer nessa manhã. Pastor, você vai fazer uma grande oferta. Meu irmão já está pensando. Eu vou te dar uma grande oportunidade para você, se você entendeu essa palavra. Nós nunca vivemos por necessidade. Chega. Nós vivemos por um propósito. Quem vive de necessidade só tem dinheiro para pagar a necessidade. Quem vive por propósito tem abundância. Essa igreja, durante a pandemia, nunca ficou um dia sem pagar a conta. Foi o momento que nós mais crescemos. O momento que mais nós prosperamos. Por quê? Porque só José consegue ter a chave do celeiro no momento da crise. Para finalizar essa palavra. Pastor, por que você está falando isso? Eu já falei, isso é uma advertência. Não é uma experiência que você deve viver. O tempo de crise vai vir. Você decide ter uma advertência ou ter uma experiência. Mas não foi para o povo de Deus uma experiência, foi uma advertência. Para o Egito foi uma advertência, para José foi uma advertência. Mas para o Egito, o povo que vivia, eles experimentaram. Gênesis 47, 1-6 diz assim: Então veio José e disse a Faraó: Meu pai e meus irmãos, aqui é José indo a Faraó. Meu pai e meus irmãos, com os seus o quê? Da onde que eles tinham esse rebanho? No tempo da crise que todo mundo deu, vendeu e se entregou como escravo. Meu pai e meus irmãos com os seus rebanhos e com tudo que tem chegaram à terra de... E eis que estão na terra de... Gósen. Olha lá. No meio da fome, olha o que aconteceu. E tomou 5 dos seus irmãos e o apresentou a Faraó. Agora é José trazendo a Faraó. Esses são 5 dos meus irmãos. Então perguntou o Faraó aos seus irmãos de José: Qual é o vosso trabalho? O que eles faziam, irmãos? Eles responderam: Os teus servos são o quê? Aleluia, cuidam das ovelhas do Senhor. Os teus servos são pastores de rebanho, tanto nós como vossos pais. Somos nós nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para habitar nessa terra, porque não há pasto para o rebanho
de teu servo, pois a fome é severa na terra, na onde? Mas eles não estavam passando fome, estava? Canaã tinha fome, no Egito tinha fome. Agora, pois, te rogamos, permita que habitamos os teus servos na terra de... Então disse Faraó a José. Meu Deus. Teu pai e os teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está perante... Olha o que... Dá um lugarzinho ruim para eles lá. No momento da crise, dá qualquer coisa para eles. Dá um negocinho para eles não morrer de fome. Isso é povo de Deus, irmãos. O que ele falou aqui? O que ele está dizendo? O que é para dar? Escuta aqui. A terra do Egito está perante ti, José. O melhor da terra faz habitar o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, Jacó vai habitar no melhor da terra, junto com seus filhos. E está dizendo aqui, ó, dá o melhor da terra para eles habitarem, o melhor da terra. E diz assim, se sabes haver entre vós homens capazes, põe-nos por chefe dos gados que me pertence. Você sabe que no tempo de vacas magras, o povo ganhou terra, multiplicou e foi abençoado. Essa palavra, ela é atual para você nesse dia de hoje. Isso vai tirar um peso para você não viver preocupado com amanhã. Se você crê nessa palavra, e eu vou dizer uma coisa, José é como você, mas José também é uma tipologia de Jesus. Diante de Jesus tem todos os tesouros. Diante de Jesus tem toda a provisão, porque José, ele representa Jesus. José é o homem que mais a Bíblia revela como Jesus. José foi traído, Jesus foi traído. José foi vendido, Jesus foi vendido também. Pelo mesmo tanto de moedas, os dois foram vendidos da mesma forma. Aqui representa Jesus também. E eu quero dizer para você, diante da nova aliança, a Bíblia diz que ele se fez pobre para nos fazer rico. Não tem como você não prosperar no momento da crise, meu irmão. No tempo da vaca magra, eu quero profetizar que você vai aumentar a tua despensa. No tempo que o mundo vai estar em crise, você vai abrir os celeiros e vai abençoar muita gente. No tempo que o mundo estiver em crise, irmãos, nós vamos avançar, nós vamos plantar igreja, porque Deus vai dar dinheiro, sim, Deus vai dar dinheiro para você investir na obra do Senhor também. José era apenas o administrador, ele colocava tudo no celeiro, ele falou assim, olha, está tudo aqui, guarda. No tempo certo você vai abrir a sua conta bancária e vai mandar $10 mil para um, $50 mil para outro. Só dá quem tem, meu irmão. Eu vou dizer uma coisa, só dá quem tem, irmão. Se você não crê, pastor, está falando de dinheiro? Não, eu estou falando de abençoar vidas, porque não tem como, você pode abençoar vidas. Tem gente aqui, meu irmão do céu, que vai sair daqui e vai entender quem ele é. Você não é regido por esse mundo. O mundo vai passar por crise, mas você vai ser mais abençoado ainda. José é um tipo de Cristo. Sendo assim, o nosso Cristo está no trono. Diga, o meu Cristo está no trono. Ele está reinando, ele tem as chaves do celeiro. Enquanto ele estiver reinando, não vai faltar provisão sobre a minha casa, sobre a minha família. Se Jesus reina, então não importa se é vacas magras, se é vacas gordas, eu vou prosperar tanto nas vacas magras, nas vacas gordas. Por quê? Porque a realidade do mundo é outra. Mas quando José está reinando, quando José está no governo, vai haver provisão. Aleluia! Não tem como cumprir o propósito de Deus, irmãos, na pindaíba.
Não tem como sustentar criança em Bangladesh sem dinheiro. Você acha que eu estou preocupado? Não. Deus vai prosperar um povo aqui que entendeu que tudo que ele tem é do Senhor. Mas eu quero dizer uma coisa, eu vou fazer aqui, eu quero chamar aqui nessa manhã, eu quero orar por você, porque você vai ver a provisão, todos os dizimistas, eu quero chamar todos os dizimistas, eu quero que você venha aqui na frente agora, porque eu vou falar uma coisa para você, irmão, você vai ver, e se você ainda não é dizimista, meu irmão, você vai ouvir o testemunho desses irmãos aqui, porque o que está falando, pastor, por que tem que ser dizimista? Eu vou falar uma coisa, José foi testado, não tem como, Deus te dá coisas grandes se você não é fiel no pequeno. Eu estou te ensinando alguma coisa para você prosperar, meu irmão. Eu não quero que você dê dinheiro, não. Eu não estou falando dinheiro. Eu estou falando em princípio para prosperar. Pode chegar mais aqui. Eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando aqui que você vai prosperar. Você vai ver esses irmãos que estão aqui na frente testemunhar. Sabe por quê? Porque não é a minha palavra. Não é o que eu estou falando, é o que Deus está falando. Você sabe de uma coisa? José passou por um momento de dificuldade. Mas José, ele foi fiel como escravo na casa de Potifar. José foi fiel como administrador na casa de Potifar. José foi fiel na casa de Potifar, se recusando a deitar com a mulher. Você sabe de uma coisa? Mas sobre todas as coisas, aquilo que eu falei para você no começo, ele foi fiel ao Senhor. Não tem como você ser fiel ao Senhor se você for infiel ao Senhor e o Senhor confiar as riquezas da terra para você. Eu vou repetir, não tem como ser infiel e Deus confiar as riquezas para você. Deus quer confiar riquezas a quem é fiel. Muitas das vezes nós não prosperamos porque o teste é do pouco, para Deus te colocar no muito. O teste é do pouco. Deus quer te colocar no muito. Deus quer te colocar no muito. Sabe de uma coisa? José era tão fiel que até o anel de Faraó colocou na mão dele. Irmão, você ter o anel de Faraó é como Deus está falando: o que você me pedir eu te dou, meu filho. Não, o que você me... Escuta aqui para vocês. O que vocês pedirem, se vocês crerem, Deus vai fazer. Ah, pastor, eu acho que eu ganho tão pouco. É o que eu falei. O pouco da tua mão continua sendo pouco, meu irmão. É por causa de pouco que você não prospera muito. Porque Deus nunca vai te dar muito se você não for fiel no pouco. Administração básica. Deus está dando uma oportunidade aqui para nós, irmãos, confiar mais a nós. Os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó era dizimista. Ah, tem gente que fala: pastor, esse negócio do dízimo é da nova, da velha aliança. Eu vou falar, irmão, se você estiver nessa questão ainda, meu irmão. Ah não, você me desculpa. Abraão viveu 430 anos antes de lei. 430 anos, deu o dízimo a Melquisedeque. O seu filho deu o dízimo. Jacó deu o dízimo. Jacó falou bem assim: se me abençoares. Ele estava no meio de uma guerra. Se me abençoares, eu vou te dar o dízimo de tudo. Ah, eu te pergunto, você está vendo esse homem sendo abençoado agora? Porque o filho dele está governando. José está governando, Jacó é abençoado. José também, por ser fiel ao Senhor, conseguiu governar todo o império do Egito. Você não tem um envelope na mão, né? Mas levanta as suas mãos. Levanta as suas mãos. Pai, adiante a tua palavra, Pai. Eu não estou aqui para mover corações, Pai querido, no natural. Eu estou aqui, Pai, para destravar uma geração de homens e mulheres com a mentalidade de Jacó, de José. Pai, eu estou aqui para declarar, Pai querido, que no momento da crise, eles vão prosperar. Não importa, Pai, o momento da crise, nós vamos dizer que o Senhor é o nosso provedor e nada nos faltará. O Senhor nos levará em pastos verdejantes, guiará a nossa alma pelas águas tranquilas. O Senhor nos conduzirá. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000
1000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Pai, eu creio, Pai, que nós vamos avançar como obra, porque o reino de Deus, Pai, vai avançar. Pai, eu te agradeço por nos confiar Bangladesh, a obra lá é grande, e aqui está o povo que tem sido fiel à obra do Senhor, Pai. E eu quero declarar, Pai querido, que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá abundantemente mais. Na graça não é aquilo que pedimos, é mais do que pensamos. Você vai ver, irmãos, Deus tocar no teu patrão. Você vai ver oportunidades chegar nas tuas mãos. Eu não estou falando isso aqui como alguma coisa para te emocionar, porque o povo de Deus vai experimentar o maior milagre. Qual é o maior milagre? Uma vida plena em todas as áreas. Não é só ser salvo, mas é viver uma mente de governo, é ser como José. Aonde vai governar. Eu quero declarar, Pai, muda nossa mente. Uma mente para ver, Pai, as coisas como o Senhor vê. Pai, eu declaro para todos aqueles que não têm revelação ainda, Pai, do dízimo, da oferta. Porque, Pai, eu declaro que aqui essa igreja é uma igreja de dizimistas fiéis e ofertantes generosos. Porque o Senhor vai, Pai querido, abastecer o celeiro que vai transbordar. Não vai ser só para eles. Eles vão entender que o que Deus vai dar vai ser para abençoar nações. Eu quero dizer que nós vamos para as nações. O que nós temos é para servir o reino. Deus vai te prosperar, meu irmão. Você vai prosperar, porque a obra de Deus vai avançar. Existem muitos que precisam ser salvos. Você é mordomo, você é um administrador fiel. E eu quero declarar provisão sobrenatural, um novo nível. Eu declaro que nós estamos entrando em um novo nível de prosperidade aqui nessa igreja. Eu quase não prego sobre isso, mas eu quero declarar sobre a sua vida agora. Você experimentará um novo de Deus agora, porque você tem sido fiel no pouco, no muito. Deus vai te colocar servo bom e fiel. Eu oro pela toda a igreja, Pai. Eu quero que todos prosperem. Eu quero que todos avancem, que todos tenham revelação, Pai querido. Porque quando eu dizimo, eu estou dizendo, Ele cuida das minhas finanças. Quando eu dizimo, eu estou dizendo, eu não me preocupo com o dinheiro. Quando eu dizimo, eu estou dizendo, nada vai me faltar. Mas eu só tenho o dinheiro do aluguel e o dízimo. Depende, você pode pagar o aluguel, você pode plantar no reino de Deus. E o Senhor vai fazer aquela semente muito mais. Que isso, pastor? É viver por fé, meu irmão. Eu não posso fazer isso por você. E se você não tem fé, não faça. Mas se você tem fé, faça. Porque você verá a glória de Deus. É por fé, é por fé. O que você está vendo aqui na frente é por fé. Você dizima por fé. Você oferta por fé. E nada vai te faltar por fé. Eu declaro, Pai, um novo tempo para essa igreja, Pai, de muita prosperidade. Portas se abram, negócios chegarão nas suas mãos. Eu profetizo em nome de Jesus, eu creio. Por isso eu falei, se você hoje limpa a casa, você vai ter companhia de limpeza. Ou se você hoje não gosta do que você faz, Deus vai te colocar naquilo que você quer fazer. Porque para cumprir o propósito de Deus, Deus vai abrir portas para você. Deus vai tocar em corações de homens para cumprir o propósito de Deus. Deus vai abrir as comportas do céu. E eu declaro abundância e abastança sobre a sua vida. Em nome de Jesus. 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 Aleluia. Aleluia. Você vai governar, meu irmão. Abra os olhos e veja que o Senhor é a tua fonte, a tua provisão. Nada vai te faltar. Descansa, descansa, descansa. Eu quero nesse momento que você traga os seus dízimos, traga as suas ofertas, agradecendo o Senhor. Um ato de fé. Se você não dizima, irmão, amém. Eu não falo, ninguém deve dizimar se não tiver revelação. Ninguém deve dizimar, ninguém deve ofertar se não tem certeza, porque tudo que você faz é pela fé. Se você não tem fé para fazer, não faça. Não fique com uma consciência pesada. Mas irmãos, quando você vê alguém prosperando, você vai falar, mas eu tenho trabalhado tanto, fazendo tanto. Eu vou dizer, não é na força do braço, é porque
Eu faço do Senhor o meu braço forte, eu confio nele. Aleluia. Sabe que muitas das vezes nós ouvimos sempre falar assim, nós estamos no momento da graça, né? É que o entendimento da graça para muitos, o entendimento da graça para muitas pessoas, é que agora você não deve mais dizimar, não deve mais ofertar, não deve mais viver uma vida santa. Então se for esse pensamento, eu posso matar, eu posso roubar. Irmãos, a graça é para você viver uma lei acima. A graça é para te disciplinar você em todas as coisas. É para ensinar você a ser mais generoso. Na graça você se torna mais generoso. Na graça você se torna alguém que não está aqui para pedir, mas está para dar. Porque mais bem-aventurado é aquele que dá. Amém? E você é bem-aventurado porque você vai ter para dar, meu irmão. Aleluia. Não estou pedindo por necessidade, além. Porque o mais importante é a vida de vocês. Mais do que dinheiro é o que vocês valem. Amém? Vocês valem mais do que o mundo inteiro. Não estamos aqui por causa do dinheiro, estamos aqui por amor. E essa obra vai avançar porque tem pessoas que têm amor e por isso ofertam. Aleluia, glória a Deus. Mas eu quero declarar, você que não tem revelação, eu quero declarar que Deus abra os seus olhos, que Deus possa te prosperar. Você que oferta, que Deus te abençoe, porque você também oferta. Você é generoso, que Deus te abençoe mais. Mas existem níveis que Deus quer te levar. Amém? Glória a Deus. Aleluia.